Olhando para essa fábrica, você pode até achar que a gente fabrica apenas tubos de PVC. Olhando para essas máquinas, você talvez ache que a gente produz somente conexões ou acessórios hidráulicos, produtos para águas frias. Você talvez ache que a gente produz somente conexões ou acessórios elétricos. Mas, na verdade, essa é uma fábrica de sonhos. Há 25 anos, a Crona desenvolve e fabrica os produtos que ajudam você a realizar os seus projetos de reforma ou construção. Com nossas 2 fábricas em Joinville, Santa Catarina, e uma fábrica em Marechal Deodoro, Alagoas, nós produzimos cerca de 1.000 itens no portfólio. Nossa marca está em mais de 10.000 pontos de venda em todo o Brasil e também no exterior. Há 25 anos investimos em tecnologia, inovação e em produtos de alta qualidade. Hoje, somos uma das maiores do Brasil no nosso segmento. Chegamos na casa dos 25 anos e nos lares de milhões de brasileiros. E vamos continuar crescendo cada vez mais. Porque quando todo mundo sonha o mesmo sonho, ele se torna realidade. Crona, 25 anos. A sua confiança constrói a nossa história. Boa tarde a todos. Estamos iniciando agora mais uma live promovida em Alagoas. Vale ressaltar que isso é um projeto que a gente começou a desenvolver pós-pandemia, obviamente. A gente já vinha se preparando para alguma coisa parecida, mas não esperávamos que tivesse que ser assim tão rápido, nessa velocidade. Bom, e hoje o tema da live segurança e saúde do trabalho, novos desafios, é o tema que está em voga. Na verdade, ele é muito desafiador. Não vou falar sobre o tema, não vou falar sobre o que vai acontecer, porque isso aí tem pessoas especializadas para falar. É importante salientar que essas lives elas têm uma correalização da CEBIC, que é a Câmara Brasileira da Indústria da Construção, o SEBRAE Alagoas e a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas. Nós somos patrocinados pela Crona, passou um vídeo agora, a Lemix Concreteira e a Intercement Brasil, fabricante de cimentos. Temos o apoio da Coopercom Alagoas, que é a cooperativa de compras, nossa cooperativa de compras, e do SESI Alagoas. E estamos transmitindo, além daqui ao vivo pelo Zoom, nós estamos transmitindo pelo YouTube, o nosso canal de YouTube é Sinduscom Alagoas, tudo maiúsculo. E estamos no Instagram, que é @Sinduscom_Alagoas. Quero saudar os participantes. Ana Cláudia, quero agradecer a Ana Cláudia, que é presidente da comissão da CEBIC, Denise, gerente do Secons Brasil, doutora Ana Lúcia, médica do trabalho, Secons Minas, Alexandre Causado, que é do SESI aqui Alagoas, e Luísa, que é a presidente da comissão aqui em Alagoas. Marcos Holanda, o coordenador das comissões, e de imediato vou passar a palavra para Marcos Holanda para que ele conduza e seja uma boa live. Torço que dê tudo certo aqui nesse momento. Boa tarde, minha gente. Todo mundo está me ouvindo bem? Todo mundo me escuta? Sim. Então, tá. Eu queria aqui agradecer primeiro ao presidente do Sinduscom, o Alfredo, por ter criado todas as facilidades possíveis e ter participado intensamente desse trabalho que a gente está fazendo aí junto com as comissões da CEBIC, que é muito importante para o nosso setor e para o nosso Sinduscom. Ele tem tido um papel muito fundamental para esses eventos que nós estamos fazendo e outros que nós iremos fazer em sequência. Não vou
como é que se diz, cumprimentar. Eu cumprimento aqui todos os participantes aqui do grupo de trabalho que já foi citado pelo Alfredo. Eu queria aqui só agradecer a Ana, nossa presidente da CRS, da CEBIC, a Ana Cláudia, agradecer muito o envolvimento dela e o carinho que ela teve com o Sinduscom para fazer com que esse evento acontecesse, e passar assim a dizer também que a CEBIC, agradecer a CEBIC, eu como vice-presidente da CEBIC, as facilidades, né, que os nossos presidentes de comissões da CEBIC têm nos dado, nos prestigiando e prestigiando o nosso Sinduscom. Então, eu quero passar a palavra, já que Alfredo já falou em todos os palestrantes e debatedores, eu quero passar aqui já para a Luísa, para que a Luísa possa dar prosseguimento, a Luísa, como a nossa presidente da CRS, possa dar a continuidade na nossa live. Olá, pessoal, boa tarde a todos, boa tarde aos participantes. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Crona, que é nosso patrocinador, a Lemix e a Intersemente, certo? Pelo apoio, o apoio também do SESI, da CEBIC e do SEBRAE. Então, obrigada a todos aí, e a Fiel Alagoas por estarem apoiando esse projeto do Sinduscom Alagoas. A gente vai começar agora nossa dinâmica. A gente vai começar as perguntas para os participantes. A primeira participante aí a estar contribuindo com a gente é a Ana Cláudia. A Ana Cláudia Gomes, ela é presidente da CRS Brasil, né, da CEBIC, e ela vai dar aí, vai começar a falar, na verdade, sobre esses novos postos de trabalho, esse novo jeito de trabalhar, que é o home office, como é que ela enxerga essa questão do home office agora que vai ter uma flexibilização maior. Eu queria que você começasse por aí, Ana. Boa tarde. Tá sem áudio, Ana. Maria, de ficar quietinha aqui, isso não é muito a minha cara, gente. Obrigada a todo mundo, eu estava agradecendo muito a vocês, né? Já me sinto em casa com o pessoal aí de Alagoas. Luísa é um presente que a Alagoas deu para a CRS, que é a Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, né? E tem tido uma participação muito ativa, contribui sempre muito. Marcos Holanda sempre apoiando a gente. Alfredo, obrigada aí também você por essa oportunidade de levar, né, um pouco essa fala também da Comissão de Responsabilidade Social da CEBIC, né? Então, assim, antes de responder diretamente essa pergunta que a Luísa trouxe, eu só queria fazer uma reflexão, né? E contar para vocês assim que todo esse momento que a gente está passando, né, na verdade, alguns estão chamando de crise, outros estão chamando, né, uma pandemia. Eu estou chamando de um momento de transformação. Eu estou querendo fazer uma leitura de que, efetivamente, a sociedade está vivendo um momento de transformação, né? A forma como nós organizamos o mundo do trabalho, a nossa sociedade, né, ela estava se esgotando. E eu acho que esse acontecimento ele vem para um processo de reflexão profunda, né? Está todo mundo falando aí do novo normal, né? E quando a Luísa traz essa pergunta, ela traz muito assim, como é que vai ser essa volta, como é que vai ser? Né? Eu acho que ela vai depender muito da forma como nós estamos entendendo esse momento. E se a gente está entendendo efetivamente que esse é um momento de transformação e que a gente precisa olhar para tudo isso sobre a perspectiva humana. Então, eu acho que era o grande recado e a grande reflexão que eu gostaria de fazer é que eu consigo olhar para esse momento que a gente está vivendo sobre a perspectiva minha enquanto mulher, mãe, profissional, o que muda na nossa leitura do mundo e na nossa forma de viver, né? E o que muda nas nossas empresas, o que precisa mudar nas nossas empresas e o que vai mudar nas nossas empresas, né? Então, assim, a grande reflexão que eu gostaria de provocar, e todos nós aqui, era que todo esse processo que a gente está passando tem que levar um grande aprendizado, uma grande reflexão de uma nova forma da gente
organizar o processo do trabalho, né? Para que o homem esteja realmente dentro do centro das atenções desse processo, e aí sim a gente vai ter uma leitura da saúde do trabalhador, da segurança do trabalho, com uma nova visão, né? Porque, falando um pouquinho, Luísa, assim, de todas as pesquisas, né, que a CEBIC vem fazendo uma grande pesquisa para mapear todas as boas práticas de responsabilidade social e tentando identificar cada uma dessas boas práticas, a maior parte delas é de saúde e segurança no trabalho nesse momento e não nos surpreende, né? E aí é que eu acho que as empresas estão indo além. O que a gente começa a olhar nesse momento é que as empresas estão olhando que só vai ser possível retomar para esse novo normal indo além e olhando e tirando esses programas ocupacionais, todas as questões que a forma que a gente vivia, saúde e segurança, da gaveta, deixando de ser um papel ou um documento e fazendo isso um processo vivo de gestão do ambiente de trabalho para um ambiente que promova a saúde do trabalhador, que proteja esse trabalhador. Então, a perspectiva humana que eu gostaria que a gente olhasse esse processo é toda uma reflexão de como o mundo do trabalho vai se organizar realmente a partir desse momento de transformação. E, por último, né, respondendo diretamente, Luiz, a pergunta que você fez, e aí, assim, os especialistas em tecnologia dizem assim que todo esse momento fez com que a gente evoluísse aí em 5 anos, 10 anos, o processo de digitalização das empresas e dos nossos processos, né, de trabalho. E aí o home office ele entra como uma consequência. Nesse momento, ele foi a única oportunidade da gente continuar mantendo os nossos negócios vivos e operando. Nós fomos pegos de surpresas, né? E iniciamos o home office sem nenhum preparo para isso, então sem máquinas preparadas, internet de qualidade, cadeiras de qualidade, aí os médicos e os profissionais de saúde vão falar que isso também é um novo cuidado que tem que se ter nesse novo modelo de trabalho, né? Mas a gente já escuta claramente empresas dizendo que não pretendem voltar com seus escritórios, que não faz sentido, que conseguiram, através desse momento e com os aprendizados dessa pandemia, entender que esse é um modelo que veio para ficar. E aí vai exigir dos gestores novas competências para gerenciar equipes à distância, né? Como é que eu vou manter times à distância, focados, orientados? Como é que eu preservo a saúde e a segurança desse profissional no ambiente de trabalho montado dentro da casa dele, da residência dele? Então, vão vir outros procedimentos, outros processos. Então, isso é um novo normal. Eu acho que isso tudo, Luísa, faz parte desse novo normal aí que a gente efetivamente está vivendo, né? Joia, eu acho que concordo com você, acho que veio para ficar, tanto que a gente tem esse projeto que vai perdurar pelo menos aí até o final de julho, no Sinduscom, e a ideia daqui da direção é que a gente continue fazendo as assembleias online também. Você falou de boas práticas, certo, Ana? Eu queria saber aí quais são as boas práticas do setor. Sei que a CEBIC tem, vamos dizer assim, feito um trabalho e compilado essas boas práticas em um material. Eu queria que você explicasse, porque tem muita gente na live que está assistindo que é engenheiro e que tem seus canteiros de obra e que, infelizmente, a informação ainda não chegou. Então, você pode aí exemplificar melhor. Legal. Esse processo, essa pesquisa, ele está em construção, mas ao mesmo tempo que a gente está elaborando a pesquisa, a gente já está formatando os materiais que chegam e já está disponibilizando no site da CEBIC. Então, todo mundo já pode acessar lá o site da CEBIC. Assim que você entra, já tem, né, um pop-up que fala um pouquinho, é um hot site, na verdade, onde você escolhe onde você quer entrar, e se você colocar lá as boas práticas do setor, você já vai... A cada dia isso é dinâmico e a gente inclui novas práticas. Mas, assim, de maneira geral, o que eu acho legal olhar, né, para essas boas práticas, que eu fiz uma pesquisa,
65% mais ou menos dessas práticas são de saúde e segurança do trabalho. Era a conta que eu estava fazendo até agora. Só que já pode ter mudado porque novas já foram cadastradas, né? Isso é dinâmico e muda o tempo todo. E o bacana é que a gente vê as empresas indo além. E é isso que eu acho que esse momento de transformação está trazendo. Então, não é só eu pegar as medidas protetivas, né, que foram estabelecidas, né, por uma medida provisória, as medidas sanitárias que precisam ser implementadas e que eu acho que as entidades de classe, nesse momento, têm um papel fundamental de apoiar as empresas com essas informações, e todas têm feito isso com muita eficiência, com muita competência e agilidade, né? E não é diferente vocês aí em Alagoas, né? De suprir as empresas e o setor das informações corretas, de todas essas medidas protetivas. A CEBIC também criou uma cartilha, então, se você entrar no site da CEBIC, você também vai encontrar, além das boas práticas, uma cartilha com as medidas protetivas e as medidas sanitárias que precisam ser implementadas para a gente estar operando com segurança, né? Trabalho é meio de vida, né? Não pode ser outra coisa. É o trabalho que a gente faz para poder obter o nosso sustento, o nosso trabalhador. Então, assim, muito claras, muito detalhadas essas medidas. Agora, e as empresas mostram nessas boas práticas que, além dessa base, né, que está na lei, na medida provisória, que é aquilo que eu tenho que executar para voltar a operar, as empresas estão indo além, porque elas estão preocupadas com o trabalhador no trajeto, elas estão preocupadas com esse trabalhador quando ele chega em casa, que cuidados ele vai ter para, antes de entrar na residência dele, ter contato com a família dele. Elas estão preocupadas em ações que, claramente, né, algumas medidas provisórias que são importantes para as empresas nesse momento, onde a produção não continuou no seu nível máximo, de redução de jornada, de suspensão de contrato. Isso foi algo que aconteceu no Brasil todo, né? Então, as famílias dos nossos trabalhadores tiveram, sim, baques, né, nas suas rendas familiares. Então, a gente vê também boas práticas no sentido de tentar ajudar a ampliar essa renda familiar. Então, empresas que implementaram práticas de realizar doar materiais para a confecção de máscaras de proteção para essa família do trabalhador, às vezes uma esposa, às vezes uma filha, às vezes uma mãe, né, que sabe costurar, então recebe um kit, e dali começa um pequeno negócio que tem tudo a ver com esse momento, com a demanda da comunidade, da sociedade. Distribuição de cestas básicas, sim, porque também nesse momento a ajuda humanitária, né, a questão assistencial, ela se faz necessária e importante, porque efetivamente todos nós sabemos o tamanho que a economia informal sempre teve no nosso país e no nosso setor. Não adianta, as nossas empresas que são legalizadas, que são todas direitinho, elas sempre reclamaram do tamanho da informalidade na nossa indústria e do quanto essa informalidade, né, ela é cruel na concorrência, né? Então, essa informalidade sempre existiu e esse mercado informal, esse trabalhador, ele hoje está desempregado, literalmente, né? Ele não está protegido por uma empresa que conseguiu acessar um programa do governo federal, enfim. Então, a gente percebe as empresas indo além, tá? Eu acho que isso era importante, Luísa, que eu gostaria, indo além e olhando e entendendo o seu papel social, entendendo a importância de realizar um negócio de uma maneira onde eu efetivamente me importe com todos os meus parceiros, seja o meu cliente, cuidado com o cliente, manter aquela carteira viva de cliente, ligando e me relacionando, o cuidado com o meu trabalhador que está no canteiro, o cuidado com o meu funcionário que está no home office. Então, a gente percebe, né, um movimento que eu estou aqui muito feliz e tentando o tempo todo suportar e mostrar o quanto ele é importante, da gente efetivamente se preocupar com as pessoas e de ter de novo o ser humano no centro de tudo, né? Porque tudo só faz sentido porque é feito de pessoas e para pessoas. Tudo no mundo, no planeta, né? Uhum. Ana Cláudia, e no site da CEBIC a gente tem onde realmente dar uma pesquisada nessas boas práticas? Já está disponível? Estão todas, até, acho que chegaram até segunda-feira, mais ou menos.
já estão lá. Elas chegam, elas são formatadas, né? Aí a gente faz uma breve descrição dessas práticas e coloca no ar. E, assim, qualquer dúvida, qualquer necessidade de explicar, vontade de conhecer a empresa e de me aproximar com aquela pessoa que teve aquela prática para conhecer melhor aquela experiência, nós estamos, assim, totalmente à disposição, tá? A gente vai ter, inclusive, na CRS CEBIC, o nosso próximo webinar, né? A nossa próxima reunião, né, via remota, ela vai trazer algumas, a gente está selecionando algumas práticas para trazer essas empresas para falar. Então, com certeza, estão totalmente acessíveis. Se a informação ali disponível não for suficiente, Luísa, pode contactar você ou contactar direto a gente vai estar totalmente disponível para levar todas as informações, porque o que a gente quer é replicar. E, de repente, a gente tem aí em Alagoas empresas que estão nos acompanhando, que têm, sim, boas práticas implementadas e que também querem compartilhar com o Brasil, e a gente também quer conhecer isso e quer mostrar as boas práticas de Alagoas, tá? Então, por favor, nos ajudem a divulgar essa pesquisa e vamos mostrar a força da nossa indústria. Eu acho que isso que é importante. Só para esclarecer, fica no site da CEBIC, fica em que local, mais ou menos, para o pessoal que estiver curioso, você entra lá no site da CEBIC e acessa um link, como seria? Eu acho que travou, o vídeo da Ana Cláudia travou. Deixa ela voltar. Oi, já ouvi. Diga. Fica exatamente aonde no site da CEBIC, para quem estiver interessado. Assim que a gente entra lá no site da CEBIC, eu vou até tentar fazer o caminho aqui com vocês para não falar bobagem, tá? A gente tem logo uma parte aqui na entrada do site, que é uma abordagem sobre coronavírus de maneira geral, né? A CEBIC colocou um hot site aqui, e aí tem um menuzinho ali, ações da construção na pandemia. A terceira caixinha da direita, tá? E aí, quando você clica ali, você, então, entra e passa a conhecer as ações. Tem ações interessantes que as empresas fornecedoras do setor estão fazendo, sabe, Luísa? Então, até vocês aí podem buscar, né, essa informação de alguns parceiros de vocês. Aí você conhece, depois que você entra nas ações do setor, você conhece um pouquinho de saúde e segurança, ações ligadas a pessoas, recursos humanos, fornecedores e relação com a comunidade, que aí são essas coisas mais de ajudas humanitárias, de campanhas de doação de alimentos e de kits de higiene. Tem ali também muito vídeo educativo, muito material educativo que foi desenvolvido por muitos SECONSES, por muitos SINDUSCONs, por muitas federações que podem ser feito download, podem ser usados pela empresa também para informar o seu trabalhador. Então, ali o site ele está bem completinho, tem muita informação para apoiar a empresa nesse momento, né, travando essa guerra aí contra o coronavírus. Joia, Ana Cláudia, obrigada. A gente vai dar sequência aí nas perguntas, e agora eu convido o Alexandre e a doutora Lúcia para falar um pouquinho sobre a questão do funcionário infectado, como de fato proceder o isolamento e o afastamento dele. O SESI aí tem um posicionamento, e a doutora Lúcia, creio que tenha também o dela, para a gente, eu acho que é um assunto, um ponto polêmico, eu acho que no dia a dia do empresário. Alexandre, está com você. Boa tarde a todos. Primeiro, muito obrigado pelo convite. Obrigado ao SINDUSCON. Eu acredito que esse tipo de atitude, tá, dos sindicatos, das entidades, ela fortalece muito a classe, certo? Porque serve de divulgação de informação. Queria agradecer também a Ana Cláudia. Adorei a fala dela. Extremamente coerente, eu corroboro com exatamente 100% do que você falou, certo? Muito importante a sua fala. E a Luísa me pediu para falar sobre os direcionamentos que são dados aos funcionários quando existe a suspeita do Covid, tá? É claro que isso daí é uma das ações que deve ser tomada para a empresa, tá? Um protocolo específico que deve ser tomado por todas as empresas, em meio a diversos outros, tá? A empresa, de forma geral, ela tem que se adaptar a essa nova realidade, tá? Incorporar esses protocolos e, de forma geral,
sair daquela conversa, daquela dicotomia, daquela conversa polarizada que sempre tem hoje, principalmente no cenário brasileiro, né? Quando a gente vê as lives, são as pessoas falando que são pró voltar ao trabalho normal, as pessoas que são pró isolamento total. Ambos os argumentos, eles têm pontos positivos, têm pontos negativos. O que eu acredito é que não são dois lados de uma moeda, é uma coisa só. A gente tem que trabalhar conjuntamente para que se possa voltar ao trabalho de forma segura, de forma saudável, certo? Sem aumentar a possibilidade de contágio dessa doença. E esse protocolo específico, tá, para direcionamento dos trabalhadores, acredito que é um dos protocolos mais importantes que a empresa tem que implantar. De forma geral, o que eu sempre aconselho é que exista uma avaliação na entrada, certo? Dos funcionários, seja na obra, seja na indústria, na empresa, tá? Que exista um protocolo inicial para a entrada dos funcionários. É importante que se garanta máscara para todo mundo, tá? Todo mundo que esteja trabalhando de máscara, e que na entrada se faça a aferição da temperatura. Hoje, essa aferição de temperatura aqui no estado de Alagoas, ela não é uma orientação, ela é lei, tá? Ela está nos últimos decretos. Inclusive, já houve mudança entre, não sei se vocês perceberam, mas houve uma sutil mudança entre os dois últimos decretos. Para o decreto passado, febre era considerado a partir de 37,8 graus Celsius, tá? Através de uma medição com o termômetro infravermelho. No último decreto, eles já baixaram para febre a 37,3 graus Celsius, tá? Essa diferença daí, ela é maior do que o erro padrão dos termômetros, tá? Isso já dá uma diferença grande, é uma diferença significativa, tá? E que as empresas têm que prestar atenção durante os protocolos de entrada. Sempre que o colaborador apresentar febre ou os outros sintomas, depois eu falo um pouco sobre esses outros sintomas, tá? Se ele não apresentar nem febre nem outros sintomas, ele está liberado para trabalhar normal, seguindo todos os outros protocolos específicos da empresa, de sanitização, regras de distanciamento, equipamento de proteção individual, medidas administrativas, equipamento de proteção coletiva. E todos os dias, essa checagem tem que ser feita no funcionário. Importante também que a empresa abra um canal para que os funcionários se sintam à vontade para entrar em contato, para informar caso algum sintoma aconteça. Se acontecer do funcionário na entrada tiver febre, tiver algum sintoma específico, certo? O que nós aconselhamos comunica ao gestor imediato desse funcionário, tá? Não deixando de lado RH, serviço social, responsável por saúde na empresa, vai depender do organograma, de como funciona, tá? Cada empresa. Isola esse funcionário inicialmente para que ele não entre em contato com os outros funcionários, tá? E eu vou fazer diferenciações aqui, tá? A gente vai tratar diferente, cada um. Quais são as categorias? Sintoma leve. Sintoma leve é uma coriza, alguma coisa leve que não impede necessariamente o funcionário de trabalhar, ou não impediria, alguns meses atrás, né, o funcionário de trabalhar. Sintomas moderados, entre aí tem tosse, febre, dor de cabeça na garganta, no corpo, diarreia, perda de olfato e paladar são sintomas moderados que são relativos à possibilidade da existência do Covid-19. E sintomas mais graves, eles são basicamente falta de ar e dificuldade para respirar. O direcionamento dado pela empresa, ele vai depender da categoria desse sintoma, tá? Da potência desse sintoma. Existem funções que a gente consegue direcionar para home office, tá? Principalmente funções administrativas, que com sintomas leves a pessoa consegue no home office trabalhar de casa sem problema. Já existem funções, principalmente na construção civil, onde a maioria dos funcionários não tem como trabalhar em home office, eles realmente precisam ser afastados, tá? Quando eu tiver a possibilidade de mandar o funcionário para home office, eu vou fazer isso por 14 dias, tá? Essa é a orientação da ANANT hoje, que é a Associação Nacional de Medicina do Trabalho, o próprio Ministério da Saúde. E quando for afastamento, tá? Que eu sei que esse funcionário não pode trabalhar ou
a potência dos sintomas não permite que ele faça um trabalho efetivo, eu vou encaminhar para afastamento desse funcionário. Importante que as empresas, a depender da situação, tá? A depender da sua situação ali, do funcionário no trabalho, na forma como ele foi encontrado, ela pode direcionar para um centro de triagem, tá? Da Secretaria de Saúde daqui. Pode ligar para o WhatsApp, tem um WhatsApp aqui deles, que é o 3315-1532, tá? Ou no 0800 082 0019, a depender do direcionamento que aquele colaborador, aquela pessoa precise naquele momento. Uma vez que esse funcionário ele é afastado para home office ou afastado, tá, pelos 14 dias, importante que a empresa reforce toda a higienização, tanto na estação de trabalho desse funcionário, tá, quanto nas ferramentas que ele utilizava. Tá? Oi, alguém abriu o áudio aí? E faça uma avaliação interna. Essa avaliação interna, ela vai depender muito da logística e da dinâmica do trabalho na empresa, certo? Mas o importante é que todos os trabalhadores que tiveram contato proximal, tá, muito forte, com esse funcionário que apresentou sintomas, ou seja, tem um contato muito próximo e por tempo prolongado, esses funcionários é orientado que eles também sejam afastados, certo? Por 14 dias, não. Por 7 dias. Esses outros se afastam por 7 dias. E monitora por telefone, tá? Todos os dias. Se esse funcionário que foi afastado pelo contato proximal, ele não apresentar febre, não apresentar sintomas durante esses 7 dias, a gente tem essa informação sugere que esse funcionário não foi infectado pelo vírus, então ele pode retornar ao trabalho. Se durante esses 7 dias ele apresentou algum sintoma, então eu vou voltar para aquele procedimento normal e fazer o afastamento desse funcionário por 14 dias. Tá? As empresas elas estão agindo de duas formas para esse funcionário que apresenta os sintomas. Algumas empresas não estão realizando os testes, existem testes para o Covid-19, elas não estão realizando. Outras empresas estão realizando. Eu vou falar das duas formas aqui separadamente, tá? Porque a depender do tipo de empresa que vocês trabalhem, vocês podem seguir um caminho diferente. Para as empresas que não estão realizando os exames, o funcionário foi afastado por 14 dias e vocês vão fazer o seguinte: monitora ele por telefone a cada 72 horas, a cada 48 horas, tá? Então, cada 2 dias entre em contato com ele. Se no 14º dia esse funcionário não está mais com sintomas e já está há pelo menos 3 dias, há pelo menos 72 horas sem sintoma nenhum, esse funcionário pode retornar ao trabalho. Tá? Se nesses 14 dias o funcionário ainda apresenta sintomas, ele continua afastado e a empresa continua fazendo esse monitoramento remoto. Tá? Isso aí para as empresas que não estão realizando a testagem. Para as empresas que estão realizando a testagem, certo? Existe a possibilidade de reduzir esse afastamento ou esse home office, tá? E aí eu vou falar dos 3 tipos de testes principais, tá, que existem. O primeiro é o teste imunológico rápido. É aquele teste rápido que é feito através da punção capilar, né? Pega uma gotinha de sangue e ele tem uma leitura do IgG e do IgM. O que são IgG e IgM? O que é isso? São proteínas. Nada mais são do que proteínas. São os nossos anticorpos. Tá? Os nossos anticorpos são proteínas. O IgM ele é uma proteína em formato de Y. O IgG é um aglomerado dessas proteínas em formato de Y, que forma como se fosse uma bola. Assim, tá? E esses anticorpos, eles precisam ser criados no nosso organismo, tá? Eles são criados pelo nosso sistema imunológico. Por isso, esse teste ele só pode ser feito a partir do 10º dia. É orientado que ele só seja feito a partir do 10º dia dos sintomas. Por quê? Porque houve tempo suficiente para que o meu corpo gerasse esses anticorpos, tá? Tanto o IgG quanto o IgM, e que o teste consiga ler a presença desses anticorpos. Por isso que dizem teste imunológico. Tá? Sorologia é a mesma coisa. Ele mede os nossos anticorpos. É uma leitura indireta da presença do vírus. Tá?
O teste rápido, ele sai geralmente em 15 minutos. Em 15 minutos, é uma maquininha que a gente faz a punção capilar, coloca na maquininha, é enviada uma informação para um laboratório que faz a leitura e retorna com a mensagem. Retorna até por texto mesmo, você já recebe no celular essa mensagem. Esse de 15 minutos. A sorologia, ele já demora em torno de 3 dias. Apesar de ser o mesmo teste, lendo a quantidade de IgG e de IgM presente no nosso sangue, tá? Ele é feito através da cromatografia. Ele tem uma precisão maior do que o teste imunológico rápido. Então, ele é mais seguro, o resultado dele é mais confiável, tá? E esses dois testes, eu tenho diversas interpretações para os resultados. Porque o meu IgG pode dar positivo ou negativo, o meu IgM pode dar positivo ou negativo. O que é que eu faço com isso daí, né? Com toda essa informação? Se o IgM der positivo e o IgG der negativo, isso sugere infecção recente. Por quê? Porque o IgM, ele é criado de forma mais rápida no corpo. São aqueles Yzinhos, né? Aquelas proteínas, aqueles anticorpos, né, em formato de Y. Eles são criados de forma mais rápida, né? A partir do 8º, 10º dia, nosso organismo já produziu aqueles IgMs. Então, ele sugere que você teve uma infecção e o seu corpo reagiu com a produção do anticorpo específico. Se der os dois positivos, se der o IgM positivo e o IgG positivo, eles sugerem infecção recente. Por quê? Também, né? Por quê? Porque o seu corpo gerou os dois anticorpos, o IgM e o IgG. Aí eu vou falar de uma característica desses anticorpos aí. Esses anticorpos, eles têm um tempo que ele fica no nosso organismo. Geralmente, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, tá? Mas geralmente o IgM, ele é eliminado do corpo em cerca de um mês. O nosso próprio corpo sai eliminando esses anticorpos, sai jogando fora mesmo esses anticorpos, em cerca de um mês ele já não existe mais. Já os IgGs, eles demoram em torno de 10 meses no organismo. Lembrando, depende de cada organismo, tá? Mas em torno de 10 meses. Sabe quando você pega aquela gripe? Você pega a gripe de uma virose, uma gripe, você passa 10 meses sem pegar nenhuma outra gripe. Por quê? Porque o seu corpo desenvolveu esses anticorpos, tá? E eles estão lá segurando. Se entra algum vírus, eles vão lá e pegam aquele vírus, tá? Se o IgM e o IgG, os dois, derem negativos, o que é que significa? Significa que o resultado sugere uma ausência de infecção. Você não foi infectado, tá? Pelo menos nos últimos 10 meses você não foi infectado. Isso sugere essa ausência de infecção. E você não está imune por enquanto. E se der IgM negativo e IgG positivo, então sugere uma infecção que já aconteceu, mas já deu tempo do corpo se livrar dos anticorpos IgM. Os IgGs ainda estão lá, tá? Mas sugere que você não está mais com o Covid, porque já deu tempo. Tá, acho que foi bem esclarecedor, Alexandre. Acho que você detalhou aí. Acho que quem estava com dúvida quanto a essa questão do contágio, né, e dos testes, enfim, como proceder, acho que ficou bem claro. A gente agora vai fazer o bate-bola aí com a doutora Ana, mas antes eu passo a palavra para o Alfredo, certo? Para ele continuar aí essas perguntas. Pois não, Luísa. Obrigado. Doutora Ana, obrigado, é importante tê-la aqui. Espera aí, estava ajeitando o vídeo. Doutora Ana, importante tê-la aqui, tá? Agradeço a sua presença. Essencial, tá? Ter uma médica do trabalho aqui conosco. E gostaria de fazer o seguinte: qual será o novo normal pós-pandemia dentro das empresas? A gente fala em novo normal, está todo mundo novo normal. E a palavra que vale hoje é novo normal. Então, a senhora aí diga qual será esse novo normal. Boa tarde, me desculpe aí o atraso. Vocês estão me ouvindo bem ou está abaixo? Tá ok? Tudo bem, tá tudo ok. Bem? É um prazer estar falando com Alagoas. Bom, eu não vou tentar ser mais concisa. Foi me passada a pergunta do que seria o novo normal. Eu queria rapidinho lembrar que não é a primeira pandemia, não é a primeira
epidemia, e as pandemias, elas deixam sempre legados, igual às guerras, né? Não deixa de ser uma guerra, ainda mais para a nossa história, que, graças a Deus, não temos um histórico de guerra. Um legado negativo das pandemias é a acentuação das doenças psiquiátricas, né? As pessoas que já têm depressão, ansiedade, pânico, vão ter um quadro mais acentuado, e as que não têm podem passar a ter esse tipo de quadro. O caos social em toda epidemia, ele ocorre. E a disseminação de informações falsas. Isso não é uma novidade. É lógico que o que é novidade hoje é a rapidez da disseminação. De ponto positivo, nós temos uma alteração do comportamento humano. O comportamento humano, ele vai tender, obviamente, para um isolamento social, ele vai ter mais foco nisso. Por outro lado, nós temos uma valorização da higiene. Então, em geral, melhora muito as condições de higiene mundo afora, tá? O novo normal, eu não sei se havia sido me passado também o que essa crise trouxe de positivo. Isso a gente vai falar depois ou vamos ver conforme vai o tempo aí? A senhora pode ficar à vontade e explorar aí como deseja. Só porque senão a gente vai gastando tempo demais. Então, vamos primeiro com o que essa crise trouxe de positivo para a saúde de um modo geral e para a SST. O ganho da saúde é inegável, o ganho da ciência é enorme em termos de valorização, precisa acabar com esse monte de charlatão que tem para todo lado, seja na televisão, na internet ou pessoalmente. Chá é muito bom, mas cura muito pouca coisa, né? E tem que ser feito com ciência, inclusive. Então, eu entendo que a pandemia ela traz uma valorização da saúde e da vida. A gente vinha de um ambiente em que as pessoas se drogavam absurdamente e ainda se drogam absurdamente. Nós temos uma epidemia de suicídio, né, como se os jovens não vissem muito sentido na vida. Então, a pandemia traz essa valorização. Eu conheço universitários que, embora a faculdade pense em voltar hoje, eles estão morrendo de medo de voltar. Mas todo mundo queria suicidar, né? Era uma epidemia, é uma epidemia mundial. Então, eu acho que traz essa recuperação. Inevitavelmente, do conhecimento científico, e é importante a gente observar, gente, que com esse dinheiro que é despejado na pesquisa, mundo afora, a gente colhe muito mais do que o resultado específico para a Covid. Isso aconteceu com a AIDS. Até hoje, a gente tem repercussões, a gente acha caminhos, inclusive no caso da Covid, das hepatites, dos quadros em geral, e tratamentos oncológicos que vêm das pesquisas da AIDS. Em relação especificamente ao campo da SST, de saúde e segurança do trabalho, o ganho também é enorme. O setor de saúde e segurança, ele deixa de ser um custo e ele é uma ferramenta fundamental na manutenção da atividade da empresa, na manutenção da força de trabalho. Então, é um momento muito importante para a saúde e segurança, e inicialmente criou-se uma questão como se devêssemos fechar os serviços de saúde e segurança, e eu não entendo como que, em plena pandemia, algum médico tenha motivo para deixar de trabalhar, e é lógico que as questões eletivas não deverão ser superdimensionadas aí, tá? E eu acho que traz um momento especialmente bom para os SECONSs, porque é reconhecido o diferencial do trabalho dos SECONSs, e não cabe, e já não cabia com a mudança na legislação, mas mais do que nunca, digamos assim... Doutora Ana, eu vou te interromper, mas é por uma boa causa. Eu queria que você explicasse o que era o SECONS, que tem muita gente aqui na live que ainda não sabe. Ótimo. SECONS é o braço social do Sinduscom, né?
O SECONS Brasil afora, de um modo geral, ele oferece assistência à saúde, né, médica e odontológica, e alguns SECONS oferecem também segurança do trabalho e medicina do trabalho. Então, aqui em Minas, nós oferecemos todos esses 4 itens aí, tá? Então, eu acho que é um momento especialmente propício para os SECONS crescerem, para os lugares que não têm todas essas atividades passarem a campar. Não dá para levar saúde e segurança de brincadeira, já não dá com a mudança da legislação, e agora isso ficou mais visível. Nós temos uma situação em Minas que inicialmente se pensou em fechar a construção, como aconteceu, por exemplo, em Goiás, né? E o SECONS foi super importante nessa ação do Sinduscon daqui, que permitiu continuar funcionando para as empresas que não têm serviço médico próprio. Eu acho que é um momento especialmente importante para os Sinduscons, porque mostra que eu preciso, sempre que possível, sempre que existir associação do meu setor, eu preciso estar com os meus, até por questões básicas, por reivindicações políticas, por reivindicações legais, por comprar máscara em maior quantidade, por comprar álcool e insumos de modo geral. Então, eu acho que é o momento da gente se mostrar, dar a nossa contribuição para o setor da construção, e dessa forma estamos contribuindo para a saúde pública de um modo geral, tá? Em relação ao novo normal, não sei se vocês querem ir fazendo um rodízio, prefere, ou já vou falando de uma vez? Pode ser, a gente pode aqui já concluir. Uhum. Isso. Tá. Em relação ao novo normal, eu não vi a fala da Ana Cláudia, eu só ouvi um pedacinho e me parece que foi muito interessante, mas eu acho que é claro que o novo normal é com mais home office, é com menos viagens, mas, sem querer reclamar, nós precisamos ver se nós realmente temos condições, temos internet que nos permita realmente trabalhar home office, tenhamos software que nos permita trabalhar em home office, enfim, tenhamos todas as condições e tenhamos mão de obra capacitada para dar esse retorno. Uma coisa é a gente trabalhar mais ou menos em home office, outra coisa é trabalhar. É lógico que sempre existe um impacto, uma questão que fica uma pulga atrás da orelha, que é o seguinte, o sujeito está em casa, será que eu vou, né, ele vai mesmo me obedecer? Será que também não está compartilhando trabalho com outra atividade? Enfim, são coisas que vamos ter que enfrentar, né? Então, assim, eu não estou reivindicando melhorias das condições digitais aqui no SECON, CMG, mas acho que se melhorar vai me ajudar na próxima live. Bom, eu acho que especificamente para os canteiros, nós vamos precisar aprimorar a organização e o planejamento do trabalho e as medidas de SST. As empresas deverão realmente planejar o início de obra. Eu não tenho mais condição de colocar um grande número de homens no ambiente, vamos resolvendo conforme a obra vai evoluindo. Vai ser necessário pensar de antemão em todas as fases. Considerar a necessidade, por exemplo, de provavelmente um maior número de pessoas voltado para a limpeza, e não dá mais para ser qualquer pessoa. É uma pessoa que entenda, por exemplo, o que é diluir uma água sanitária, que eu não posso ir misturando tudo que é produto, ou que eu vou colocar o produto sem diluir, né? Não tenho ganho, ainda tenho custo. Em relação à triagem, que o colega Alexandre disse aí, eu preciso pensar se isso será mantido, né? Mantendo uma certa condição de epidemia, eu vou precisar de pessoal para triagem, né? E como é que vai ser isso? Quem que eu posso colocar para triagem, né? Tá? Eu achei interessante que a legislação aí de Alagoas exige a triagem, né? Eu preciso buscar uma organização da entrada em diferentes horários, e aí eu preciso organizar de forma que eu permita entrar primeiro a equipe que vai trabalhar primeiro, então eu tenho que estar com isso tudo organizado.
O acompanhamento médico não vai ser mais protocolar, a empresa quer realmente saber se está tudo ok para trabalhar, e inclusive periodicamente. As vacinas disponíveis na rede pública precisam estar em dia, né? É um tratamento fenomenal, é uma evolução enorme para a patologia que se aplica, e ver as vacinas que, às vezes, a empresa tem que adquirir, porque são específicas para aquela atividade. Não me recordo aqui de nenhuma que não exista no serviço público, quando tratamos especificamente do canteiro de obra, né? Tá, mas só interrompendo para deixar mais claro. Então, a indicação é que as campanhas de vacinação de outras doenças sejam contínuas e que a gente consiga vacinar, imunizar o maior número de funcionários possível esse ano. Isso. Não só esse ano, né? Isso é uma rotina. Esse ano. Né? Elas são disponibilizadas pelo SUS, e eu não vejo nenhuma vacina, a gente precisa, talvez em algum momento comprar a vacina da gripe daquele ano, né? Geralmente é uma cepa específica para cada ano, tá? Mas é lógico que isso tudo, gente, é dentro da capacidade financeira de cada empresa, tá? Devido ao risco de perda de empresa ocasionado tanto pela pandemia quanto pelas questões econômicas, pela sensação de fragilidade, mesmo setores como da construção, pode ser que seja necessário a gente começar a ter um suporte psicológico, né? Não é comum o nosso trabalhador se abrir ou ter esse impacto psicológico da sobrecarga de trabalho, das mudanças no mundo do trabalho, né? Nós ainda não temos esse risco de maneira muito frequente. Será necessário quase diariamente estar reforçando as condutas. Isso é lógico no contexto de pandemia, tá? Lembrando que o país é enorme, é um continente e com situações diferentes em cada estado. Eu acessei aqui, Alagoas está com 17 mil casos, eu não sei a população total de Alagoas, mas eu não sei se chega a 5 milhões. Não. 3 milhões. Isso, eu achei que eram 3 milhões. E concentrado cerca de 70% na capital. Exatamente, que é maravilhosa, por sinal, conheci só o ano passado. Os treinamentos em segurança precisam estar muito linkados ao dia a dia mesmo da obra. Não adianta pegar um treinamento geral, nós somos um setor importante, então nós precisamos de atenção. Então, tem que ser muito para a prática, para aquele ambiente específico. E outra coisa que eu acho importante, gente, é o seguinte, a empresa investe, faz termômetro, máscara, o diabo a quatro, que o colega falou muito bem, não estou nem entrando nesse aspecto. Aí, o sujeito pega um ônibus, leva 1, 2 horas para chegar no local de trabalho, ele chega cansado, contaminado. Gente, acho que nós precisamos começar a reivindicar esse tipo de coisa. Não existe motivo para isso no mundo inteiro. Então, eu invisto numa série de coisas, eu chego a comprar um termômetro digital e o sujeito não tem como abrir a janela, como é o MOVE aqui em Belo Horizonte, tá? E não precisa estar entulhado de gente. Então, eu faço uma escala de entrada, mas ele desce de um ônibus lotado, né? Eu acho que a iniciativa privada e a iniciativa pública têm que caminhar junto, né? Exatamente. Não adianta só o setor da gente fazer todas as normas dentro do canteiro e ele está exposto fora porque dele. Aí ele se contamina. Só uma colocação. Aqui em Alagoas tem uma determinação, quer dizer, enquanto está na pandemia, mas as pessoas só podem andar em ônibus sentados. Isso já está há algum tempo. Lá em São Paulo até reabriram agora, com o povo em pé ainda, tudo, e estão mudando para sentados também em São Paulo. Porque isso aí já minimiza a situação. Não resolve, mas minimiza. Muito. Então, aqui em Belo Horizonte também só pode andar sentado. Mas todos os dias você vê nos telejornais o ônibus lotado, né? O metrô lotado. Então, assim, não é possível. Aí, quem é que adoeceu? O pedreiro, né? Não é o usuário do transporte coletivo. Mas aí nós investimos, a construção investe, e nós vamos pagar o pato? Não dá, né?
Eu acho que será uma retomada com indivíduos mais preocupados, mais sujeitos a adoecimento, preocupados com a saúde em relação ao Covid, preocupados com a condição econômica, mas também mais preocupados em preservar a própria saúde, em preservar o trabalho, e o empregador também mais preocupado com a condição econômica, com manter os empregos. Então, nós vamos estar num momento que tanto o empregador quanto o empregado vão estar muito propícios a tomar as medidas de saúde e segurança do trabalhador, sabe? Então, eu acho que, nesse sentido, nós temos um ganho. Nós precisamos que os mestres, os encarregados, o engenheiro, quem está ali no canteiro lidando diariamente com o trabalhador, também seja sensibilizado para esse novo momento, né? Eu sou uma pessoa otimista, eu acho que a vivência da pandemia pelo novo coronavírus certamente nos aproximou da fragilidade do ser humano, mas, por outro lado, também da grandeza da experiência que é viver a vida, né? Então, eu sou otimista, eu acho que nós vivemos fases diferentes, é lógico que a situação em Belo Horizonte e Minas Gerais, de um modo geral, por mais que não estejamos fazendo exame, nós não temos tido muito óbito, né? nem uma ocupação elevada dos leitos disponíveis. Então, eu prefiro ver o copo meio cheio e precisamos nos organizar, mostrar que o setor da construção civil produz, não é só um PIB importante, é importante porque também fornece emprego para a população mais desfavorecida e sem tanta formação, e isso é um motivo importante também para manter ela em atividade, mas nós também sabemos cuidar dos nossos, e nesse aspecto aí, eu acho que o papel do Sinduscon e do SECONS em cada estado é fundamental. Quero só fazer uma colocação rápida aqui, só retificar. Aqui em Alagoas, nós não temos SECONS. Alagoas, a gente usa o SESI. Isso. Então, o SESI faz um trabalho muito semelhante ao do SECONS, fora a relação estreita que nós temos enquanto Sinduscon, com federação e SESI Senai. Então, estou só colocando isso aí, que por isso que o trabalho nosso assim está muito parecido, sendo que é SESI, tá? Para ficar claro. Luísa, com você. Para dar sequência aqui, eu vou chamar o Dr. Marcos Holanda para ele dar sequência às perguntas para a Denise Noleto. Doutor Marcos, é com o senhor aí. Seu áudio está... Isso. Tá me ouvindo bem, Luísa? Tô sim. Aí, vamos lá, presidente. É o seguinte, eu queria fugir um pouquinho, viu, Ana? Dessa pergunta aí, eu queria fugir um pouquinho e subir um pouquinho no helicóptero. E, assim, toda situação de crise mundial, como acontece, por exemplo, com as guerras e com as grandes epidemias, como é essa que está acontecendo, há uma evolução mundial, há um crescimento, há uma mudança no crescimento, nas estratégias dos países, das empresas e das pessoas. E eu quero pegar o gancho da pergunta, porque você já respondeu a pergunta que eu iria fazer, então eu estou tentando fugir um pouquinho e entrar dentro daquela pergunta que eu queria fazer. O setor da construção, ele tem mostrado muita competência, né, nesse gerenciamento dessa crise que a gente vem enfrentando. Se a gente olhar, por exemplo, no Brasil inteiro e fizer uma avaliação nas obras e nas construções, a gente vê que o índice, né, de problemas de coronavírus é muito pequeno, graças a dessa capacidade que teve as empresas de se ajustarem a esse novo momento. Então, assim, e se eu entrar no colaborador, nesse parceiro que nós temos nas obras, eu queria perguntar à senhora o seguinte, se na realidade, né, assim, os nossos colaboradores pós-epidemia, se eles vão ter esse senso de que as empresas poderão evoluir com ele, poderão crescer, e se essas
esses problemas, esses pequenos problemas que poderão acontecer no futuro, poderão ser resolvidos, né, nessas ações preventivas que as empresas poderão tomar. Você me ouviu, doutora Ana? Ouvi perfeitamente. Eu entendo que o trabalhador, se para todos nós o trabalho é uma coisa fundamental, para quem luta ali, né, com o próprio físico, ele percebe claramente o empenho do empregador em manter o emprego. Eu tenho certeza que em todo canteiro de obra poderia ter sido cortado um número, sem número aí de trabalhadores e tocar a vida normalmente. A gente conhece tanto o trabalhador, porque atende, como o empregador, e normalmente a construção civil ela é muito próxima do trabalhador, existe uma preocupação grande ali com o outro. Então, o meu entendimento é que ele tem essa noção que os vizinhos que trabalham em outros setores estão parados ou estão desempregados e a construção civil se manteve. A gente percebe no dia a dia que nós só atendemos se eles chegam de máscara. É lógico que se chega sem máscara, a gente fornece, mas orienta. Isso não tem acontecido aqui. A preocupação deles em usar o álcool ou pedir para lavar a mão. Então, eu acho que isso são os hábitos que poderão ficar e que há um entendimento dele de que houve um empenho da construtora, do empresário, em manter as atividades. Até porque eu acredito numa recuperação econômica, que já vinha em fevereiro para o nosso setor, mas é lógico que isso não se dá de uma hora para outra, né? Então, vai ter ainda um período de fragilidade. Né? Tá, eu queria voltar um pouquinho à questão do empregado, do colaborador pegar o ônibus, mas voltar à relação do colaborador na casa dele. Isso. Com o vizinho dele. Sim. Então, assim, dentro das obras, com certeza, eles estarão em muito mais segurança. Isso não tem a dúvida. Né? Mas, quando ele está lá na casa dele, parede a parede, né, com a família, né, morando no mesmo cômodo, né, e isso não poderá ser um problema muito maior do que no transporte, ele indo para a obra? Então, mas essa é uma situação que nós não temos como corrigir. Né? A questão do transporte, nós temos como corrigir. A questão dentro do canteiro, nós temos como corrigir. Né? Não tem como você falar para a pessoa que mora numa grande cidade, por exemplo, Rio, São Paulo, mesmo Belo Horizonte, que é para ficar ele com as 5 crianças, esposo, cunhado, dentro de casa. Nas comunidades as pessoas estão todas na rua. Que bom, elas vão conseguir ficar um pouco mais espaçadas. Né? E eu acho que os dados que têm indicado uma maior incidência, assim como as outras doenças também incidem mais. Né? Eu acho que aí entra a questão de falta de infraestrutura. Eu acho que é um excelente momento para o governo disparar esse plano dele, né? Logo após a gente ter mais condição de trabalhar mais abertamente, porque nessa pandemia isso não teve um impacto importante, mas para todas as outras doenças tem. Uma dengue da vida que tem uma letalidade maior até agora do que o novo coronavírus. Isso tem um impacto importante. Então, eu vejo que o que é possível resolver, vamos resolver, e está nas nossas mãos resolver. Em relação ao transporte, não vejo motivo para isso não ser melhor conduzido. Em relação às condições de habitação, eu acho que nós temos que investir para que todos tenham melhor habitação, né, com esses projetos sociais também de construir. Marcos, maravilha. Só para fazer a pergunta agora para a doutora Denise, que é do Seconce, tá? E Luísa, você que vai conduzir essa pergunta, Luísa? Posso conduzir.
Denise, então pronto, como a gente, você comanda. como a gente tinha falado, agora a gente queria saber, na verdade, com a pandemia, o que é que você sentiu aí que modificou de estrutura das empresas? O que é que as empresas evoluíram nessa pandemia, enfim, no setor de saúde e segurança? Você que trabalha diretamente aí, faz essa ligação. Oi, boa tarde a todos. Eu quero, em primeiro lugar, estão me ouvindo bem? Eu quero, em primeiro lugar, parabenizar vocês aí por essa live, né? Parabéns pela iniciativa, agradecer ao presidente do Sinduscom, você, Luísa, pelo trabalho, né? Pelo convite aqui. Enfim, eu sou do Seconce Brasil, que é a associação que reúne todos os Seconces que nós temos, hoje são 15, em alguns estados do Brasil e mais o Distrito Federal. Desde março, quando começou essa questão da pandemia, a gente tem se reunido virtualmente aí dentro desse novo normal, né? Mas até porque a gente está esparramado aí pelo Brasil, então a gente sempre costuma falar no dia a dia, mas é virtualmente mesmo. Houve, na parte dos Seconces, uma percepção, desde o início, lá meados de março, a gente ficou assim um pouco em dúvida de como que as coisas iam acontecer, porque houve aquela questão de decretos estaduais, abrindo obras, fechando obras, ficou tudo muito confuso, né? Mas, assim, no geral, na construção civil no Brasil não parou, onde parou foram casos assim mais específicos, isolados, e a nossa percepção do Seconces foi de que as empresas perceberam, Luísa, que ela não conseguiria funcionar, continuar trabalhando as suas atividades, sem observar esses cuidados de saúde, sanitários e de segurança dos seus trabalhadores. Porque não era um caso só de falar assim, esse trabalhador adoeceu, eu vou colocar outro no lugar. Igual, de uma maneira geral, é o que acontece, né? Nesse caso específico da pandemia, houve uma necessidade de assegurar essa condição de saúde para todo mundo ao mesmo tempo, né? E aonde a construção civil não parou, a gente constatou assim que as empresas correram para entender o que elas tinham que fazer para continuar funcionando e não viesse uma ordem governamental mandando fechar. Então, a gente teve aí os Seconces, principalmente, né, de cidades grandes, muito afetadas pela pandemia, igual São Paulo, Rio, no caso lá no Sul, Santa Catarina, o próprio Distrito Federal, muito preocupados em andar depressa e fazer o que pudesse fazer para que não viesse uma ordem que tinha que fechar. E aí os Seconces atuaram muito próximo às empresas, porque, completando aí o que você perguntou para a doutora Ana, né, a gente é um braço social vinculado ao Sinduscom, mas mais que isso, nós somos as empresas executando para elas mesmas, porque nós somos uma associação das empresas. Então, as empresas fazem esse trabalho através da gente. E todos os Seconces correram para desenvolver protocolos, a doutora Ana fez lá em Minas, Rio fez, São Paulo fez, todos esses protocolos de como fazer, e investiram como? Aumentando a fiscalização na chegada, tudo que foi falado aí pelo doutor, termômetro, instalando lavatórios pelo canteiro, álcool em gel. Em alguns casos, a gente percebeu remanejamento de refeitório, porque o refeitório estava no local que não era tão ventilado. Houve uma orientação, né, de que fosse num local mais ventilado. Marcando nas mesas do refeitório onde podia sentar, onde que não podia sentar, para respeitar a distância mínima de uma pessoa para outra. Nós vimos, porque os Seconces passaram a fazer vistorias nas obras, visitas orientativas. Então, assim, a gente viu muita preocupação das empresas em fazer o trabalho da melhor maneira para que as obras não parassem, né? E, continuando assim, você falou de uma estruturação das empresas, né?
Isso, do setor, né? Então, a gente percebeu, assim, que, de fato, houve essa preocupação de estruturar o estabelecimento, houve a preocupação de tomar as medidas necessárias, e alguns estados, e aí a gente que está no Brasil, a gente vê estados diferentes, né? Então, a gente viu, por exemplo, lá em São Paulo, um grande movimento de colocar até um enfermeiro no canteiro. Hoje, lá a gente tem vinculado ao SECOM cerca de 100 canteiros que tem um enfermeiro no canteiro, full time lá, trabalhando, monitorando todo mundo. Em Manaus, em Manaus também chegou a acontecer lá, algumas empresas que colocaram esses enfermeiros no canteiro. A gente viu um movimento com relação à questão de testes, né? Tanto o SECONSES quanto o próprio SESI auxiliando, né, nessa questão de testes. É um pouco ainda controverso esse quando aplicar o teste, como fazer, por isso que é muito importante, a gente sempre fala, né, reforçando aí a fala da doutora Ana e do doutor, que a empresa tenha que fazer isso junto com uma assessoria médica, ela não faça isso sozinha, porque é o médico que tem condições de entender o momento de aplicar aquele teste, o que fazer com o resultado daquele teste, né? Então, a empresa não deve investir no teste sem uma assessoria médica. Essa é a orientação que a gente faz. Que a gente viu acontecer, empresa investir em teste e depois ela não sabia como fazer com aquele resultado, né? E a gente viu também, assim, uma preocupação das empresas nos procurando para oferecer cursos de ensino à distância, que a gente não tinha ainda assim muito estruturado, das próprias normas regulamentadoras. O que eu queria dizer, assim, agora, indo para uma outra questão, Luísa, assim, a gente está atravessando no Brasil, desde o ano passado para cá, uma alteração das normas regulamentadoras, né? Uma modernização dessas normas e tudo. E a gente, SECONSE Brasil, trabalhou junto com a CEBIC na modernização da NR18, que alcança todo mundo, né? E junto também teve a questão do PGR, agora a gente está aí numa discussão da CIPA, enfim. O que eu vejo é que, de certa forma, se a gente souber usar esse momento, ele vai ser muito propício para a gente se organizar para as novas normas também. Porque, por exemplo, o PGR, ele é um programa que ele deixa de ser só aquele PPRA, o PCMAT fechado, para ser um programa bem amplo, um guarda-chuva que vai abrigar tudo isso, né? E hoje a gente vê, assim, que os estados têm sido fiscalizados com relação à questão do coronavírus, né, as obras, e o Ministério da Economia, pela Secretaria de Inspeção, chega no canteiro e pede, o que você está fazendo? Eu não sei como está em Alagoas, mas a gente está vendo isso muito, né, nos outros estados. Não, está bem, a gente foi, inclusive, ontem teve a inspeção no Ministério do Trabalho, né, passando algumas normas mesmo, que deve ser cumprida aí até o final do mês. Isso. E como, aí por exemplo, lavadores com pé, de 2 em 2 horas tocar a sirene para que sejam trocadas as máscaras. Isso. Então, realmente, vários protocolos. E a gente tem visto, assim, que eles têm pedido para as empresas demonstrarem, provarem o que elas estão fazendo, né? Então, eu acho que vai ser um exercício para que as empresas aprendam a documentar essas ações. Porque dentro desses programas, você vê o PGR, né, a própria questão das normas mesmo, da com EAD, é necessário você documentar as coisas. Então, acho que isso vai ser um exercício, vai nos ajudar aí para esse futuro, né? E eu vejo que há um despertamento para essas questões, assim, hoje, de que sem saúde você não continua funcionando o canteiro. Agora, a gente espera que isso continue após a pandemia, né? Que não seja algo só momentâneo. A gente tem percebido nos próprios SECONSES um aumento, assim, da procura pelos nossos serviços. Isso está sendo experimentado por todos os SECONSES hoje.
várias empresas que eram até um pouco resistentes, assim, de vir, de aderir ao nosso trabalho, elas hoje têm nos procurado porque elas veem no Sequência esse parceiro para estar com elas não estão sozinhas, né? Elas têm alguém junto com elas. Então, é muito importante, assim, igual o Alfredo falou, né? Caso de Alagoas, vocês não têm Sequência, vocês têm um suporte com o SESI. Não importa, eu acho, a gente falando do Brasil, quem é que te dá essa assessoria? O importante é que ela aconteça de uma maneira efetiva. Né? Claro, que ela tem a ligação. E o Alexandre, assim, ele está aí para representar isso. A gente já vai chegar nas considerações finais, porque o nosso tempo está bem estourado. Mas antes, eu já vou passar a palavra para o Alexandre, queria que ele fizesse as considerações finais dele e falasse pontualmente, Alexandre, sobre a questão aí do plano de enfrentamento que vocês têm, né? Então, se você quiser aí passar rapidamente o plano de enfrentamento para quem está ouvindo a gente, e aí já fazer sua consideração final, e a gente segue com a Ana Lúcia, Ana Cláudia e a Denise. Final. Perfeito. Deixa eu só fazer uma colocação aqui antes, Alexandre. Eu queria que a Luísa desse um tempo a cada pessoa para falar nas considerações finais, para a gente não estourar demais o prazo, tá? Só para a gente organizar um pouquinho. Tá certo. Eu acho que nos seus 5 minutos a gente consegue fazer uma consideração final bacana. Perfeito. Tendo em vista a implantação de tudo isso que foi conversado aqui hoje, né, todas as falas que foram postas aí hoje, realmente é necessário uma reestruturação de todas as empresas. Não existe período onde vai voltar à normalidade. Na verdade, essa é a nossa normalidade agora. A gente tem que mudar o nosso mindset e conseguir atuar com essa nova realidade, tá? E aí, o SESI aqui, na verdade, o Seconsis no Brasil todo, né? O SESI no Brasil todo, cada um estão criando seus protocolos, cada um estão criando seus programas, e nós criamos aqui um plano de enfrentamento à Covid-19, no qual a empresa pode aderir, tá? E a gente tem algumas entregas específicas. Quais são? A primeira é uma orientação geral para a empresa, levando em consideração a atuação dela, tá? Por ramo de empresa. A aplicação de uma metodologia específica que categoriza o grau de conformidade da empresa com tudo aquilo que ela precisa fazer, tá? É feito um plano de ação com a definição de responsáveis e prazos para que essas medidas de proteção sejam tomadas. Essa categorização de grau de conformidade, o ideal é que ela seja excelente. A empresa ela tem 5 categorias diferentes, né? Excelente, bom, regular, ruim, péssimo. Até agora nós estamos encontrando de irregular para cima, mas o ideal é que a empresa cumpra 100%. Nós entregamos um material orientativo que eu queria até colocar aqui, Luísa, porque esse material não está disponível apenas para quem adere ao programa, tá? Todas as indústrias, elas podem ter acesso a esse gente material. Pode disponibilizar depois da live para todo mundo que solicitar o que estava inscrito na live, Alexandre. A gente pode fazer isso para ficar mais rápido, porque realmente a gente está com o tempo estourado. Perfeito. E depois a gente faz uma consultoria remota só para verificar a aplicação disso daí. Todo esse plano ele foi feito com base nos órgãos, nas orientações de todos os órgãos. Eu queria deixar aqui a informação de que, para a construção civil, a própria Secretaria de Inspeção do Trabalho já colocou lá no site do ENIT um guia específico para atuação. No site do ENIT, se vocês colocarem no Google aí, ENIT, informações coronavírus, deve ser o primeiro site, tá? Para a construção civil, você consegue um guia específico da própria Secretaria de Inspeção do Trabalho. E basicamente isso. Eu acredito que esse assunto não é um assunto fácil, não é um assunto simples, existem muitas implicações, principalmente relacionadas à segurança jurídica da empresa, que precisam ser abordadas, e eu aguardo por mais lives como essa, porque o conteúdo é muito vasto, não tem como a gente, em 2 horas aqui, conseguir abordar todo o assunto, né? Finalizo aí, antes dos 5 minutos, obrigado pela atenção. Obrigada, Alexandre. Eu passo a palavra agora para a doutora Ana Lúcia. Agradecer, não tive muito tempo para isso no começo. Vocês estão
de parabéns. É um momento difícil e o mais importante nesse momento é mesmo informação, é trocar informação. E acho que essa live se presta muito a isso. Precisando, estamos à disposição. Obrigada, doutora. Eu passo agora a palavra para a Ana Cláudia, representante da CEBIC. Bom, gente, de novo agradecendo a oportunidade aqui. E se eu tivesse assim que destacar, né, de tudo que foi falado, eu acho que a gente teve uma oportunidade de falar muita coisa importante aqui. E a nossa grande torcida, né, eu acho que está convergindo aí todos os discursos, é que todo esse cuidado que a gente hoje está tendo com a vida humana, com os nossos trabalhadores, ele se perpetue, né? Que a gente saia desse